Bem, gente, vamos continuar aqui a parte de nomenclatura de hidrocarbonetos, só que agora a gente vai trabalhar com hidrocarbonetos de cadeia mista. Então, vamos dar continuidade aqui. Eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente fazer a nomenclatura desses compostos, e à medida que eu vou fazendo, eu vou explicando como é que se faz, tá bom? Então, nesse primeiro momento, a gente observa aqui que eu tenho uma cadeia fechada e uma cadeia aberta, né? Uma parte da cadeia fechada, outra aberta. Então, essa cadeia ela é dita mista, tá? Então, quando a gente for dar o nome, a gente vai pegar essa parte aqui da cadeia, que é esse grupo, que é o grupo menor. Nesse caso aqui é o grupo metil. A gente vai utilizar ele como sendo iniciar com ele, né? com essa parte. Depois a gente dá a nomenclatura aqui da cadeia fechada, tá? Da cadeia fechada. Então, se a gente for dar o nome desse composto aqui, a gente vai pegar esse grupo como sendo a ramificação, que é como a CH3 é o grupo metil. Então, vendo aqui, ó, metil, indico que é uma ramificação, que é um grupo substituinte aí. Aí eu venho e dou o nome desse composto. Como a cadeia fechada, eu tinha dito para vocês nas outras aulas que eu tenho que indicar que é uma cadeia fechada. Então eu coloco a palavra ciclo. E como aqui são 4 carbonos, então but para indicar que é 4. Só ligações simples, AN. E no final, para dizer que é um hidrocarboneto, eu coloco a letra O. Então, o nome desse composto seria metil ciclo butano, tá bom? Perceba que aqui, ó, como eu só tenho um grupo substituinte, eu não preciso indicar, né, fazer a numeração. Nesse caso aqui, não precisa numerar, tá? Não preciso dizer a posição dele, porque ele só tem um composto. Aqui vai ser muito parecido, ó, esse composto aqui. Eu vou ter aqui um grupo substituinte que é esse aqui, esse grupo. Perceba que esse grupo aqui é formado por 2 carbonos. Então, tem um grupo aqui et, vai ser que são 2, e il, vai ser que é a ramificação. E aqui eu tenho a cadeia principal, né, a cadeia fechada, que é uma cadeia com 6 átomos de carbono. Então, a gente vai dar a numeração para ele. Chamar aqui etil, que é a nossa ramificação, seguido do nome do composto. Ciclo, fazer que a cadeia é fechada, como são 6, X, só ligações simples, novamente, AN, e no final coloco a letra O para dizer que é um hidrocarboneto, tá bom? Não tem nenhuma novidade aí, gente. Quando eu tenho uma cadeia mista, eu vou fazer a nomenclatura parecida com as ramificações, sendo que a parte menor, com a sequência menor de carbonos, vai ser a minha ramificação, que no caso aqui foi o grupo etil, nesse outro grupo metil. Depois eu dou o nome da cadeia maior, que no caso aqui é a cadeia fechada, que é ciclo, butano, e a outra ciclohexano. Vamos para mais alguns outros exemplos. Pronto. Eu tenho essa outra aqui, essa estrutura, o exemplo C, que aí eu tenho 2 grupos substituintes, né? Eu tenho esse grupo aqui e tenho esse grupo aqui. Então, o nome desse grupo, como é só um carbono, é o grupo metil, e aqui também é o grupo metil. Nessa situação, quando eu tenho mais de um grupo substituinte dentro da cadeia fechada, eu tenho que indicar a posição dele, tá? E quando eu for indicar a posição, ela tem que ser a numeração menor possível, tá? Então a gente tem que ter cuidado com aquela observação. Vou colocar aqui, ó, numeração tem que ser a menor possível. A gente já tinha visto isso aqui quando a gente trabalhou lá com as cadeias ramificadas. Então eu percebo que menor possível seria esse aqui, ó. Dizer que esse aqui é o carbono 1, 2, aqui 3, 4, 5. Se eu fizer no sentido oposto, eu vou perceber, ó, se eu fizesse no sentido oposto, eu ia perceber que
o segundo grupo substituinte estaria aqui na posição 4. Quando eu coloco nesse sentido aqui, no sentido horário, de vermelho, vai ficar na posição 1 e na posição 3. Então, vou escolher essa numeração sendo a correta. Quando eu for dar o nome, como são dois grupos metis, eu indico as posições dele, ó, posição 1 e posição 3. Como é 2, é di metil. Aí, cadeia fechada, no caso aí é ciclo. Diga a quantidade de carbonos, que é 5, pente. Só ligações simples, AN. E no final eu coloco o O para dizer que é um hidrocarboneto. Então, essa aqui é o nome desse composto, né, do item C. Então, cuidado aí nas posições. Quando tem mais de um grupo substituinte, eu tenho que dizer a posição desses grupos em relação a ele. Então, eu posso pegar qualquer um deles e utilizo eles como referência, tá bom? No exemplo D, a gente tem um outro grupo aqui, que é esse aqui. A gente vai perceber que aqui também eu tenho um grupo metil, tá bom? Que é o grupo menor, minha ramificação. Como é só um, não preciso dizer a posição. Então, o nome desse composto seria metil. Aí eu dou o nome da estrutura, tá bom? Essa estrutura a gente já tinha visto. É uma estrutura que tem 6 carbonos, cadeia fechada, com ligações duplas alternadas. Então, esse composto aí é chamado de benzeno, tá? Metilbenzeno. Esse composto ele tem um nome usual, tá? Um nome usual que é muito comum, o pessoal utiliza bastante, que é chamado de tolueno. Esse tolueno, né, ele também é muito comum ser chamado e ele é aceito, tá, como nome usual. Tanto se utilizar ele, então ele acabou sendo incorporado dentro da nomenclatura. Então, você tem que lembrar desse composto, tá? Um benzeno com um grupo metil na sua estrutura, ele é chamado tolueno. Esse tolueno, só puxando aqui um pouco, ele é um solvente que é muito comum nas colas de sapateiro, tá? Ele tem um odor bem característico dele. É um composto bastante tóxico, tá? Composto bastante tóxico, então tem que ter cuidado na hora de manipular esse composto. E vamos passar aqui, vamos pegar outras estruturas. Aqui tem um caso interessante nesse exemplo porque eu tenho dois grupos, um do lado do outro aqui, tá? Esse grupo aqui é o grupo, só um carbono, é o grupo metil, e esse aqui é o grupo etil. A gente vai ter que numerar. Já sei que a sequência, como está um do lado do outro, vai ser uma posição, o outro vai ser na posição 2. A pergunta aqui que fica, onde devo iniciar a numeração, já que são grupos diferentes, tá? Eu tenho o grupo etil e o grupo metil. De onde eu devo iniciar? Olha só, a gente vai utilizar aqui a regra da ordem alfabética, tá bom? Então a gente vai ter que utilizar essa regra aqui que eu já tinha comentado com vocês antes. O grupo etil ele começa com a letra E e o grupo metil com a letra M. Consequentemente, o E ele vem na frente. Então eu vou ter que numerar aqui sendo o primeiro e esse aqui sendo o segundo, tá? Então essa seria a numeração correta. Então, quando você tem grupos diferentes, você utiliza a regra da ordem alfabética. Então, esse composto ele teria o seguinte nome: 1 etil, 2 metil, seguido ali cadeia fechada, ciclo, como são 6 carbonos, X, ligações simples entre ele, a N e o O, para dizer que é um hidrocarboneto. Então, esse seria o nome desse composto. O detalhe aqui são os grupos diferentes. Aqui é a mesma coisa, né? O grupo metil tem um grupo etil aqui. Vou iniciar pelo grupo etil, então ficaria 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma estrutura com 7 átomos de carbono. Então, na hora de fazer a nomenclatura desse composto, vai ficar um etil, 2 metil, seguido pela palavra ciclo. Como aí são 7 carbono, é et, AN para dizer que a ligação é simples e O para dizer que é um hidrocarboneto, tá bom? Então, aqui fica a dica, grupos diferentes. Vou utilizar aqui, ó, a regra da ordem alfabética para dar nomenclatura para eles. Seguindo aí, tem alguns casos especiais, tá? Que aí a gente vai precisar trabalhar com eles individualmente aqui. Esses casos especiais, ele está levando em consideração aqui o grupo benzeno com 2 grupos substituintes. Nesse caso especial aqui, a gente vai ter o grupo metil, tá? Então, se eu olhar aqui, eu tenho a posição 1, 2, esse outro a posição 1, 3, e esse terceiro aqui é a posição 1, 4. Se eu for dar um nome para esses compostos, eles vão ficar o seguinte. Esse aqui ia ficar 1,2. Esse aqui, tirar a vírgula. Então, vai ficar 1,2 de metil, seguido do benzeno, tá bom? 1,2 de metilbenzeno. Esse outro aqui ficaria 1,3 de metilbenzeno também. E esse outro, 1,4 de metilbenzeno. Até agora, nenhuma novidade, tá? A questão é que essas posições, 1, 2, 1, 3, 1, 4, elas vão receber nomes especiais, tá? Esse 1, 2, ele pode ser trocado pela palavra orto, que é a posição orto, que é a posição 1, 2. Então aqui ia ficar orto dimetil benzeno. É muito comum esse termo, tá? Essa palavra orto. 1, 3 é a posição que a gente chama posição meta, tá? Meta dimetil benzeno. Perceba que essa numeração, quando tem um benzeno de substituídos, as posições eu troco, tá? E 1,4 é a posição que a gente chama posição para. Então, para dimetil benzeno. Cuidado, viu, gente, com isso aqui. Muito cuidado com esses nomes que estão aí aparecendo. A posição orto é a posição 1, 2, meta 1, 3 e para 1, 4. Às vezes ainda vem simplificado, né? Em vez de eu escrever orto, eu coloco só a palavra O e descrevo o composto. Em vez de meta, coloco só a letra M, descrevo o nome do composto. Em vez de para, só a letra P e descrevo o nome do composto. Então, fica essa dica aí para vocês, que ela é muito importante, tá? Cai muito essas questões, às vezes você dá o composto, em vez de você dizer a posição, você dá essa outra nomenclatura. Então, você precisa estar atento a isso. Outro caso especial vão ser esses compostos aqui que sempre aparecem, tá? Esse compostozinho aqui, não existe uma regra definida, né? Você vai ter que lembrar deles, tá? Esse aqui, ele vai ser a naftaleno. São 2 compostos benzênicos, né? Então, a naftaleno, que vem da naftalina, aquele composto branquinho com as pedrinhas que é colocado lá no guarda. Esse aqui, que são 3 compostos benzênicos, ele é chamado de antraceno, tá bom?
E esse outro aqui, que também são 3 benzenos, só que tem esse último, que ele está na parte superior, tá? Se diferencia dessa estrutura, ele é denominado de fenantreno. Então, você tem que tentar lembrar principalmente desses dois, tá? O antraceno e o naftaleno. Seguindo aqui, a gente vai para a nomenclatura aqui do que a gente trabalhou aqui, o naftaleno, tá bom? O naftaleno, ele tem uma numeração fixa, tá? Ele sempre vai ter essa numeração aqui, sempre vai começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esses carbonos aqui e esse aqui, ele não tem hidrogênio substituível, já tem as 4 ligações, então você não conta. Aí vem aqui, ó. 5, 6, 7, 8. Então, essa numeração ela sempre vai ser fixa, tá? Não vai alterar. Então, quando eu for dar o nome desse composto substituído aqui no carbono 1, ele vai ter o seguinte nome, né? Que é o grupo metil. Então, vai ser 1, eu digo a posição onde ele está, 1 metil naftaleno, que é a estrutura dele. Beleza? O metil naftaleno é o nome desse composto. Esse outro aqui, se a gente for ver, a posição como é fixa, a numeração desse aqui é a numeração 4. Então, quando eu for dar o nome dele, vai ser 4 metil naftaleno. Assim, tá? Aqui eu tenho dois grupos, tá? Eu tenho um grupo aqui, se a gente for ver ele numeração 2, e aqui na numeração 7, que é o grupo etil e o grupo metil. Como o grupo etil, a ordem alfabética tem que vir na frente, então vai ficar assim, 7 etil, 2 metil, aí completo com o nome da estrutura, que é o naftaleno. Tranquilo, gente? Então, essa a dica para vocês para trabalhar com cadeias mistas e esses casos especiais, tá bom? Então, abraço e até a próxima.